A mulher que todos tinham descartado entrou no estande de tiro carregando um rifle que um dia pertencera a um fantasma. O vento do deserto de Nevada uivava pela estação aérea naval de Fallon, mas Sarah Mitchell não se mexeu. Jaqueta surrada, cabelo preso para trás. Parecia uma civil perdida. Mas seus olhos mapeavam saídas, mediam distâncias, memória muscular de outra vida. O coronel Brennan riu quando a viu no balcão. Uma risada aguda e zombeteira que atravessou até os estampidos dos tiros. Ele não fazia ideia de que estava prestes a presenciar uma lição que nunca esqueceria. Sarah depositou seu velho estojo de rifle. Uma tatuagem desbotada em seu pulso brilhou sob a luz. Viper. Não. Uma lenda que ninguém notava até ser tarde demais. O estande de tiro da Estação Aérea Naval de Fallon se estendia como um testamento de precisão e poder. Suas 20 pistas alcançavam alvos que desapareciam nas miragens de calor a 1000 jardas de distância. O cheiro de óleo de arma e cordite impregnava o ar desértico, misturando-se ao gosto metálico que sempre acompanha a pontaria séria. Sistemas eletrônicos de pontuação apitavam seus veredictos, enquanto cartuchos de latão se espalhavam pelo concreto como confete dourado de uma guerra sem fim. Esse era o reino do coronel Marcus Brennan. E ele o governava com a certeza absoluta de um homem que nunca questionou seu lugar no mundo. Aos 48 anos, Brennan vestia seu uniforme da marinha como uma armadura, cada vinco perfeito, cada medalha milimetricamente alinhada. Caminhava pelo seu domínio com a arrogância de quem acredita que o mundo lhe deve deferência, especialmente daqueles que considera abaixo do seu nível. Sua filosofia era simples, e tinha lhe servido bem durante toda a carreira. Mulheres pertenciam à administração, não ao combate. Faltava-lhes nervo, mão firme, o instinto assassino necessário para a guerra de verdade. Era exatamente esse princípio que ele explicava a um grupo de jovens recrutas, quando Sarah Mitchell passou pelos portões da base, sem saber que estava prestes a iniciar uma lição que transformaria todos os presentes. Os recrutas absorviam cada palavra de Brennan, ávidos por impressionar o homem que controlava suas avaliações. Riam das piadas dele sobre marinheiras, balançavam a cabeça em aprovação aos seus relatos sobre os velhos tempos da marinha. Quando homens eram homens, e todos sabiam seu lugar. O sargento Rick Torres permanecia próximo. Sombra leal de Brent S. Stinan, desconfortável com a retórica, mas relutante em confrontar seu superior. Um grupo de contratantes de defesa em visita VIP parou para observar, seus ternos caros destoando dos equipamentos táticos e uniformes de camuflagem. O palco estava montado para uma apresentação. Embora ninguém ali ainda entendesse quem seria o verdadeiro professor. Sarah se aproximou do balcão de registro com passos medidos, seus movimentos econômicos e precisos. Havia aprendido há muito tempo que movimento desperdiçado é movimento perigoso, embora agora esse hábito servisse a outros propósitos. Brennan anotou imediatamente: roupas erradas, postura errada, gênero errado para o estande dele. Seu sorriso se espalhou como óleo na água, enquanto ele interceptava o caminho dela, pronto para explicar por que civis, especialmente civis mulheres, não tinham direito de pedir acesso à sua instalação profissional. Ele não percebeu como o peso do corpo dela se transferiu sutilmente para o pé de trás. Uma postura defensiva inconsciente. Nem viu como os olhos dela rastreavam cada pessoa no local, categorizando por nível de ameaça sem esforço consciente. Posso ajudá-la, senhora? A voz de Brennan pingava condescendência disfarçada de cortesia. Seus olhos percorriam as roupas simples dela, a falta de maquiagem, as mãos calejadas que denunciavam trabalho. Mas em sua mente, não o tipo certo de trabalho. Isto aqui é um estande militar. Temos protocolos muito específicos, exigências rigorosas de segurança. Ele lançou sua palestra padrão, aquela projetada para fazer civis se sentirem pequenos e tolos, para mandá-los correndo de volta ao estande de tiro de shopping onde pertenciam. Explicou alinhamento de mira e controle do gatilho, como se estivesse ensinando uma criança a amarrar os sapatos,
com seus recrutas rindo às suas costas com o espetáculo. Sarah escutou sem poção interromper, o rosto impassível. Já ouvira aquele tom antes, em dezenas de países. De centenas de homens que achavam que sabiam o que era força. Quando Brennan finalmente parou para respirar, ela simplesmente colocou a papelada sobre o balcão junto com a taxa de uso. Pista 7, por favor, disse, a voz baixa mas firme. A pista mais distante. O desafio das 1000 jardas, que até atiradores experientes enfrentavam com cautela. A palestra de Brennan vacilou. Seu script preparado desestabilizado pelo pedido inesperado. Os outros atiradores haviam parado completamente seus exercícios agora, atraídos pela tensão peculiar que crepitava no ar desértico. Pista Stack, a risada de Brennan foi afiada, feita para cortar. Senhora, aquela é só para atiradores qualificados. Talvez a senhora se sinta mais confortável na pista 1. Temos alvos a 25 jardas, perfeitos para iniciantes. Os recrutas riram no momento exato, como se ensaiados, mas havia algo na imobilidade de Sarah que fez o som morrer rapidamente. Ela abriu o estojo do rifle com movimentos que mais pareciam um ritual do que uma simples função mecânica. A arma que emergiu era uma MK6 modificada. Seu cano tinha um encaixe customizado, e a luneta era de um modelo que não deveria estar disponível para civis. As modificações militares reluziam sob o sol da tarde, e de repente, as próximas palavras de Brennan engasgaram em sua garganta. O rifle nas mãos de Sarah transformou a atmosfera como um fósforo aceso lançado em gasolina. O sorriso condescendente de Brennan congelou, depois endureceu em algo defensivo e desagradável. Ele já tinha visto armas como aquela antes, nas mãos de operadores que se moviam pelas sombras e deixavam apenas silêncio atrás de si. Mas essa era uma mulher em roupas civis, e seu entendimento de mundo não conseguia conciliar essa contradição. Em vez de questionar suas próprias suposições, ele dobrou a aposta, como homens fracos sempre fazem quando sua autoridade é desafiada. Espero que a senhora tenha seguro, disse ele, forçando bravura na voz. Quando errar completamente o alvo, o stand não se responsabiliza pela sua humilhação. Sarah se posicionou para atirar com a graça fluida da água, encontrando seu nível. Estou bonito demais. Tu me escutas. Cada micromovimento falava de uma memória muscular esculpida por milhares de repetições. Sua respiração tornou-se profunda e rítmica. A respiração de uma atiradora de elite, que transformava o corpo humano em uma plataforma de disparo estável. A multidão reunida sentiu a mudança sem compreender exatamente por quê. Do mesmo modo que os animais sentem a presença de um predador. Brennan continuou falando, tentando preencher o silêncio com palavras que soavam cada vez mais vazias. Isso vai ser divertido, murmurou para Torres, alto o suficiente para todos ouvirem. $20 que ela nem acerta o papel. O estampido do rifle de Sarah rasgou o ar do deserto como um julgamento. O sistema eletrônico de pontuação confirmou o que os olhos dos presentes mal podiam acreditar. Centro perfeito. Anel X, 1000 jardas. O tipo de disparo que até atiradores treinados comemorariam por semanas. O tipo de disparo que exige não apenas habilidade, mas um domínio de vento, distância e balística que leva anos para se desenvolver. A boca de Brennan se abriu e fechou sem emitir som, seu cérebro lutando para processar o que os olhos viam. Então, previsivelmente, ele encontrou sua voz novamente. Sorte de principiante, anunciou a multidão silenciosa. Qualquer um pode ter sorte uma vez, vamos ver se consegue repetir. Você já testemunhou o momento exato em que toda a realidade de uma pessoa se desfaz com o puxar de um gatilho. O que você faria se estivesse no lugar de Brennan agora? A resposta de Sarah foi silenciosa e devastadora. Ela manuseou o ferrolho com eficiência treinada, a cápsula de latão ejetando em um arco dourado. O segundo tiro seguiu o primeiro com precisão mecânica, depois o terceiro,
o quarto, o quinto. Cada disparo encontrou o centro exato do alvo, alguns atravessando os mesmos buracos deixados pelas balas anteriores. O sistema de pontuação eletrônico apitou novamente, confirmando o impossível. 5 tiros perfeitos a 1000 jardas, em condições de vento crescente, disparados por alguém que Brennan havia descartado como uma amadora. Os recrutas haviam parado de rir. Alguns haviam começado a gravar com seus celulares, percebendo que estavam presenciando algo extraordinário. O rosto de Brennan passou por vários tons de vermelho até se fixar em um roxo preocupante, sinal de pressão arterial elevada. Sua autoridade, construída sobre décadas de suposições nunca questionadas, ruía a cada disparo perfeito. Mas em vez de aceitar a evidência diante de si, ele atacou por outro ângulo. Nenhum civil atira cúbia assim, declarou, elevando o tom da voz. Essas modificações são ilegais. Essa luneta é equipamento militar. Ele se virou para Torres. Verifique as credenciais dela. O desespero em sua voz era palpável. Um homem se afogando, agarrando qualquer coisa que pudesse restaurar sua superioridade em frangalhos. Torres moveu-se para cumprir a ordem, mas com lentidão, seu rosto revelando desconforto profundo com a situação. A inspeção não revelou nada além de verdades que Brennan se recusava a aceitar. O rifle era de uso militar, mas possuía registro legal. A identificação de Sarah indicava apenas status civil. Nenhum registro militar no sistema ao qual Torres tinha acesso. Ela se submeteu à verificação sem protestar. Sua paciência foi mais condenatória que qualquer argumento. Os contratantes de defesa cochichavam entre si, reconhecendo qualidade quando haviam. Vários recrutas haviam abaixado os celulares, começando a perceber que aquilo ia muito além de uma simples demonstração de tiro. O vento do deserto aumentava, as bandeiras estalando como tiros à distância. O ego de Brennan, acuado e ferido, reagiu com a ferocidade de um animal encurralado. Agora entendi, disse ele, o sorriso feio e presunçoso. Você é namorada de alguém, não é? Algum operador te ensinou a atirar para você se sentir especial. Sempre é assim com mulheres como você. As palavras pairaram no ar como gás venenoso, contaminando tudo ao redor. Vários recrutas se remexeram desconfortáveis, percebendo que uma linha havia sido ultrapassada. Torres deu meio passo para longe de seu comandante, distanciando-se de palavras que violavam todos os princípios de conduta profissional. As mulheres sempre precisam de ajuda para ter sucesso, Brennan continuou, embalado pelo próprio impulso, indo além do ponto de retorno. Isso aqui é esporte de homem, querida. Tiro real, tiro de combate, exige algo que você simplesmente não tem. Claro, seu namoradinho te ensinou a fazer buracos no papel, mas quando vidas estão em jogo, quando soldados de verdade precisam de apoio. Ele fez uma pausa para dar efeito, sem notar como os nós dos dedos de Sarah haviam se tornado brancos sobre o punho do rifle. Mulheres como você são o motivo pelo qual soldados de verdade morrem. Fingem que sabem lutar, fingem que pertencem, tomam o lugar de homens que realmente conquistaram esse direito. Sarah se afastou de sua posição de tiro pela primeira vez, seu movimento deliberado e controlado. Quando seus olhos encontraram os de Brennan, o coronel deu um passo involuntário para trás. Havia algo naquele olhar que falava de lugares onde palavras não valem nada e apenas ações importam. A temperatura pareceu cair 10 graus, apesar do sol escaldante do deserto. Sem desviar o olhar, Sarah falou com a oficial do estande. 200 jardas, por favor. O pedido era impossível. O vento soprava com rajadas de 15 nós agora, suficiente para desviar uma bala vários pés da trajetória naquela distância. Mesmo atiradores experientes teriam dificuldade nessas condições. A risada de Brennan voltou, aguda e um pouco histérica. Agora você só quer aparecer. 200 jardas com esse vento? Você vai ter sorte se acertar o barranco? Mas sua voz falhou na última palavra, traindo o medo que começava a infiltrar-se em sua convicção. Sarah já havia retornado à sua posição, carregando uma única munição com precisão cerimonial. Sua respiração desacelerou, até parecer cessar completamente,
tornando-se tão imóvel quanto as montanhas ao longe. A multidão prendeu a respiração junto com ela, capturada em um momento que parecia suspenso fora do tempo comum. O rifle falou mais uma vez, seu estampido ecoando pelo deserto como trovão. Longos segundos se passaram enquanto a bala voava, enfrentando o vento e a gravidade através de quase 100 metros de distância. Então o sistema eletrônico emitiu seu veredito com um bip alegre. Centro exato, tiro perfeito. O impossível tornado real. A visão de mundo de Brennan não apenas se rachou. Ela se despedaçou completamente, deixando-o em pé entre os escombros de tudo o que achava saber sobre força, habilidade e superioridade. Sarah já estava guardando seu rifle, cada movimento preciso e sem pressa, como uma artesã mestre, organizando suas ferramentas após finalizar uma obra-prima. Sarah quase alcançava seu carro quando o sargento Torres a alcançou. Seus passos rápidos, mas respeitosos, sobre o cascalho do estacionamento. O vento do deserto ergueu os fios de seu cabelo quando ela parou, com a mão na maçaneta, revelando mais do distintivo da unidade que estava parcialmente escondido em sua jaqueta. Torres circulou lentamente, estudando seu rosto com a intensidade de quem tenta alinhar memória e realidade. Sua voz, quando finalmente saiu, carregava o peso do reconhecimento e algo próximo da reverência. A senhora é a tenente Sarah Mitchell, não é? As palavras pairaram entre eles como uma ponte entre passado e presente. O fantasma de Kandahar. O nome atingiu Sarah como um golpe físico, embora apenas o apertar dos olhos traísse o impacto. Torres continuou, a voz urgente, mas respeitosa. Senhora, eu estava lá. Base avançada de reconhecimento dos fuzileiros navais em Chapman, de 2019 a 2021. Eu era o observador. Suas mãos se moveram instintivamente, sinalizando distância e marcações de vento, da maneira que apenas atiradores de longo alcance compreendem. Ouvimos as histórias. Achávamos que eram lendas. Uma sniper operando além das linhas. Tiros impossíveis em meio a tempestades de areia. A liderança do Talibã desaparecendo um a um. Diziam que a própria morte caminhava pelas montanhas. Essa pessoa não existe mais, disse Sarah. Sua voz carregando o peso de túmulos enterrados e bandeiras dobradas. Ela se virou para abrir a porta, mas as próximas palavras de Torres a congelaram. Senhora, eu vi seu trabalho salvar minha unidade. Operação Red Wings 2. Estávamos encurralados no Coringal, cercados, sem apoio aéreo. Sua voz falhou um pouco. Ficamos 36 horas naquela posição. Então começaram os disparos vindos das montanhas. Tiros impossíveis. Combatentes talibãs caindo a 1.502 jardas. Os snipers deles silenciaram. Seus líderes pararam de se expor. A senhora nos deu a janela que precisávamos para extrair. O silêncio entre eles se estendeu como uma respiração presa. Você consegue imaginar o peso de carregar tais lendas em segredo? A compostura de Sarah se rompeu levemente, uma fissura em uma armadura usada por tempo demais. Quantos saíram vivos? Ela perguntou, embora o tom sugerisse que já sabia que a resposta poderia doer. Torres endireitou-se instintivamente. Todos nós, senhora. 23 fuzileiros voltaram para casa por sua causa. Tenho uma filha agora. 3 anos. O nome do meio dela é Sarah. A confissão pairou no ar entre eles. Pessoal demais. Verdadeira demais para ser qualquer coisa além de genuína. Atrás deles, o estande estava completamente silencioso. A autoridade de Brennan esquecida diante da revelação que se desenrolava. O coronel precisa saber quem ele acabou de insultar. Torres continuou, a urgência voltando à sua voz. O que ele disse sobre mulheres fazendo soldados morrerem. O gesto brusco de Sarah o interrompeu. Algumas histórias devem permanecer enterradas, sargento. Alguns fantasmas devem descansar. Mas Torres agora havia encontrado sua coragem. O tipo que nasce quando se deve a própria vida a alguém. Ele desonrou mais do que só a senhora. Do jeito que falou das mulheres no serviço, da sua mãe. A mudança em Sarah foi instantânea.
e terrível. Seu corpo inteiro ficou imóvel, como um predador segundos antes do ataque. O que você disse sobre minha mãe? Torres reconheceu o perigo, mas seguiu adiante. Sua mãe era a comandante Jennifer Mitchell, não era? A lenda que escreveu o manual de pontaria da Marinha. A que treinou a primeira geração de snipers dos Navy SEALs. O silêncio de Sarah foi resposta suficiente. A voz de Torres suavizou. Senhora, estou pedindo que volte. Não por Brennan, nem por mim, mas por aqueles recrutas ali dentro. Eles precisam saber. Precisam entender o que é serviço de verdade, o que significa sacrifício. Precisam saber que heróis não são apenas histórias. A caminhada de volta ao stand pareceu atravessar anos, não metros. Sarah se movia com o peso de quem carrega correntes invisíveis. Cada passo, uma decisão de enfrentar o que passou anos evitando. A multidão se abriu diante deles como água. Sussurros surgindo em seu rastro. Brennan permanecia no centro de seu reino destruído, ainda tentando resgatar a autoridade com bravatas. Sargento Torres, eu não autorizei. Suas palavras morreram quando viu o rosto de Sarah. Algo em sua expressão finalmente atravessou as paredes defensivas do coronel. Torres se dirigiu à multidão com formalidade militar, sua voz ecoando pelo estande com clareza de parada. Senhores e senhora, acabaram de testemunhar história. Esta é a tenente Sarah Mitchell, do Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval Especial. Ele apontou para o distintivo parcialmente visível na jaqueta dela. Para quem não reconhece a insígnia, é da unidade de snipers de SEAL Team 6, os atiradores mais elite do mundo. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo grito distante de um falcão do deserto e o estalar das bandeiras ao vento. A verdade começa a emergir como corpos de águas profundas. Que segredos carregam os silenciosos entre nós? 73 mortes confirmadas. Torres continuou. Cada palavra, um golpe de martelo na visão de mundo em colapso de Brennan. 847 missões de combate. A sniper mais jovem da história da Marinha. Qualificada aos 22 anos. Condecorada com a medalha de honra por ações no Afeganistão que permanecem classificadas. O celular de um recruta caiu no concreto. O som cortante no meio do silêncio. Os contratantes de defesa se aproximaram. O reconhecimento surgindo em rostos acostumados com armas e guerra. Um sussurrou para outro. Projeto Viper. Ela que desenvolveu o sistema de cálculo atmosférico. Torres ainda não havia terminado. Sua voz ganhou a cadência de alguém recitando as escrituras. O disparo de Kandahar, 15 de agosto de 2020. O comandante talibã Ibrahim Khalili, arquiteto dos atentados às escolas. 1.847 jardas em meio a uma tempestade de areia. Visibilidade próxima de zero. Vento soprando em rajadas de até 40 nós. Um tiro impossível por qualquer medição. Torres fez uma pausa, deixando os números afundarem na mente de todos. Um tiro, uma morte. 43 crianças viveram porque Sarah Mitchell fez o impossível. A história continuava, cada detalhe mais um prego no caixão da arrogância de Brennan. Dezembro de 2020. Operação Noite Silenciosa. Um tiroteio de 8 horas. Seu observador foi morto na primeira hora. Ela manteve posição sozinha, ferida, com a temperatura abaixo de zero. 22 inimigos mortos, todos confirmados a mais de 1.000 jardas de distância. Carregou o corpo do seu companheiro por 19 quilômetros até a zona de extração. Encontraram-na inconsciente na zona de pouso, em estado de hipotermia, ainda segurando seu rifle. A voz de Torres tremeu levemente. Ela salvou um pelotão inteiro naquela noite. Brennan estava pálido, o rosto outrora roxo, agora cinza, enquanto as implicações desabavam sobre ele. Seu comentário simplista sobre mulheres, seu desdém pelos membros femininos das Forças Armadas, tudo isso havia sido dirigido a uma lenda viva. Os recrutas o olhavam agora com outros olhos, não enxergavam mais força, mas preconceito mesquinho. Vários deram passos discretos para longe, se afastando fisicamente da associação com ele. Os contratantes de defesa cochichavam mais intensamente agora. Um deles,
tirando o celular do bolso para fazer uma ligação. Me passa com o gabinete do secretário de defesa. Sim, agora. Não me importa que horas são em DC. Sarah permaneceu imóvel durante tudo, como uma estátua, os olhos fixos em algum ponto distante que só ela podia ver. Quando Torres finalmente terminou, ela falou, sua voz carregada de peso apesar da suavidade. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos. Acidente de treinamento aqui mesmo, neste estande. Falha mecânica sem um rifle calibre 50. Ela estava demonstrando técnicas avançadas para uma turma de instrutores homens que diziam que mulheres não aguentavam o recuo. O paralelo com a situação atual não passou despercebido por ninguém. Entrei para a Marinha no dia em que completei 18 anos. Cada tiro que disparei desde então foi por ela. Ela levantou levemente o estojo do rifle. Era dela. Foi ela quem o modificou. Dizia que uma arma deve se ajustar ao seu atirador como uma luva à mão. Aprendi a atirar com este rifle. Matei meu primeiro inimigo com ele. Levei ele comigo em 7 missões de combate. Seus olhos finalmente se fixaram em Brennan. Eu vim aqui hoje para lembrar dela. Para atirar onde ela atirou pela última vez. Para homenageá-la. Da única forma que eu sei. Com tiros perfeitos e silêncio. E você transformou isso em um circo. A revelação transformou o espaço. O que havia começado como uma tarde comum no estande se tornou um momento de acerto de contas. Sarah Mitchell não era apenas uma atiradora habilidosa. Ela era a personificação do sacrifício, do serviço e da perda. Era a prova de que heroísmo não tem gênero, de que capacidade não dá ouvidos ao preconceito. Ela era tudo o que Brennan afirmava que mulheres não poderiam ser. E sua mera existência despedaçou a visão de mundo que ele havia construído com tanto cuidado. O silêncio que se seguiu às palavras dela era sagrado. Do tipo que se ouve em igrejas ou cemitérios, nos lugares onde a verdade pesa mais do que qualquer palavra. A transformação foi instantânea e absoluta. Momentos antes, Brennan desfilava como um pavão em seu domínio. Agora, tropeçava nas próprias palavras como uma criança pega numa mentira. Eu não sabia se eu soubesse. Suas tentativas de desculpa murcharam diante do olhar firme de Sarah. Ignorância não é desculpa, coronel. Ela disse calmamente. Você me julgou antes mesmo de eu disparar um tiro. Julga toda mulher que pisa no seu estande. Meus registros não deveriam importar. O respeito deveria ser o padrão, não algo a ser conquistado por revelações. Torres se posicionou entre os dois, não de forma ameaçadora, mas protetora. Um fuzileiro guardando algo precioso. Os recrutas avançaram como uma maré, celulares esquecidos, buscando algo real em um mundo cheio de fachadas. Senhora, a senhora pode nos ensinar? Perguntou um, a voz vacilando com juventude e entusiasmo. Só uma lição, por favor. Outros se aproximaram, perguntas atropelando umas às outras sobre técnica, combate, sobre o que significava servir naquele nível. O desconforto de Sarah era palpável. Uma guerreira desconcertada diante da veneração. Ela recusou com firmeza serena, mas algo nos rostos jovens a fez hesitar. Aqueles eram o futuro, moldados por homens como Brennan, a menos que alguém mostrasse outro caminho. Os contratantes de defesa circulavam como tubarões bem vestidos, cartões de visita surgindo de bolsos de ternos caros. Diga seu preço, disse um com urgência. Precisamos da sua expertise para nossos sistemas de próxima geração. Outro avançou. Nossa empresa dobra qualquer oferta, triplica. Seus cálculos atmosféricos sozinhos poderiam revolucionar o engajamento de longo alcance. Sarah guardou os cartões sem nem olhar. Sua expressão deixava claro. Dinheiro não significava nada para quem já havia pago preços que não podem ser medidos em dólares. O desespero deles cresceu diante da indiferença dela. As ofertas subiam a níveis absurdos. Brennan, vendo sua influência evaporar como água no deserto, fez uma última tentativa desesperada. Eu estava testando você, anunciou a multidão.
A voz falsamente animada. Eu sabia que havia algo especial no momento em que você entrou. Isso tudo fazia parte de... Os olhares de nojo vindos dos próprios recrutas o silenciaram de forma mais eficaz do que qualquer argumento. Torres balançou a cabeça lentamente, o constrangimento alheio estampado em seu rosto cansado. Até os contratantes, mestres da manipulação política, recuaram diante da mentira óbvia. Brennan estava cada vez mais sozinho, seu reino de preconceito desmoronando ao seu redor. O próprio ar parecia prender a respiração. O que acontece quando a autoridade falsa encontra a liderança verdadeira? O ronco de um veículo se aproximando cortou a tensão. Um sedã preto com placas do governo entrou no estacionamento do estande, movendo-se com a confiança calma da autoridade absoluta. A porta se abriu e a contra-almirante Patrícia Reis emergiu. Seu uniforme carregando o peso de 30 anos de serviço e um posto conquistado com muito suor. A coluna de Sarah se endireitou involuntariamente, memória muscular de 1000 continências. Reis atravessou a distância com passos medidos, seus olhos nunca deixando o rosto de Sarah. Soube que a Viper 1 estava de volta ao estande, disse simplesmente. Olá, Mitchell. Reis virou-se para se dirigir à multidão reunida, sua voz carregando a autoridade genuína que Brennan só havia fingido ter. Vocês estão diante da melhor guerreira que já comandei, anunciou. A maioria de vocês conhece os números, as mortes confirmadas, os tiros impossíveis, as medalhas. Mas vocês não conhecem o custo. Sua voz endureceu. Mitchell perdeu 11 membros da equipe ao longo de suas missões. Ela carrega os nomes deles tatuados nas costelas. Salvou mais vidas americanas do que qualquer um aqui jamais saberá. E nunca, nem uma vez, buscou reconhecimento por isso. A revelação da almirante mudou o ambiente novamente. Não se tratava apenas de habilidade com um rifle. Tratava-se de sacrifício em uma escala que a maioria não conseguia compreender. Reis prosseguiu implacável. A aposentadoria dela foi uma história de fachada. Mitchell tem trabalhado em operações classificadas dentro do território nacional, treinando a nova geração de atiradores de precisão. Todo sniper que se formou nos últimos 3 anos aprendeu suas técnicas, embora não saibam seu nome. Chamamos de protocolo fantasma, porque os melhores guerreiros são aqueles que você nunca vê chegando. Brennan parecia diminuir a cada palavra. Sua autoridade barulhenta, revelada pelo que sempre foi. Algo raso. Tentou mais uma vez salvar algum vestígio dos escombros. Almirante Reis, eu quero consertar isso. Talvez eu possa. Torres posicionou-se completamente entre eles agora, sua mensagem clara. Senhor, com todo o respeito, o senhor já fez o suficiente. Talvez seja a hora de ouvir em vez de falar. A repreensão sutil, vinda do próprio subordinado, foi o golpe final. A boca de Brennan abriu e fechou, mas nenhuma palavra saiu. Ele havia sido reduzido ao que sempre foi. Um homem pequeno com pensamentos pequenos, diante de gigantes. Reis voltou-se para Sarah, sua expressão suavizando levemente. Precisamos de você em tempo integral, Mitchell. Não estou falando de ir para o front, quero dizer aqui mesmo, dentro do país, construindo o programa que você começou. Seu país precisa das suas habilidades, do seu conhecimento. Mais do que isso, precisa do seu exemplo. O conflito interno de Sarah era visível. O dever guerreando com o desejo por paz. O peso daqueles 11 nomes, o custo da excelência em uma profissão onde errar significava morte, tudo isso se desenhava em microexpressões que contavam histórias silenciosas. Sua mãe estaria orgulhosa, acrescentou Reis com suavidade, jogando a única carta que realmente importava. A compostura de Sarah finalmente se rompeu. Uma única lágrima escapou antes que ela pudesse contê-la. O momento foi profundamente humano. A sniper lendária também era uma filha que perdera a mãe cedo demais, que passara metade da vida tentando honrar um fantasma. Vou pensar a respeito, senhora. Sarah conseguiu dizer, a voz firme apesar da emoção. Reis assentiu, entendendo que aquilo era tudo o que teria por hora. Algumas decisões não podiam ser apressadas, especialmente de alguém que já havia dado tanto.
Os recrutas haviam formado ao redor de Sarah uma guarda de honra inconsciente. Seus rostos jovens expressando algo que nunca haviam aprendido com Brennan: respeito genuíno. Um deles, mais corajoso que os outros, falou: "Senhora, a senhora poderia nos mostrar mais um disparo, algo para lembrarmos?" Sarah olhou para aqueles rostos sinceros, vendo neles ecos dos companheiros que perdera, dos que salvara, do futuro ainda sendo escrito. Lentamente, ela assentiu. Mais um. Por eles. Todos entenderam que ela não se referia aos recrutas. Sarah voltou à posição de tiro com a solenidade de quem se aproxima de um altar. Carregou uma única munição, seus movimentos carregando o peso de um ritual. 500 jardas, disse calmamente ao oficial do estande. O vento havia aumentado para 20 nós, com rajadas ainda mais fortes. A distorção do calor fazia o alvo ondular como uma miragem. Era um tiro impossível por qualquer medida razoável. O tipo que vive em lendas de snipers, não na realidade. Brennan observava de sua solidão. Sua visão de mundo já em ruínas, mas ainda passível de ser moída em pó. O estande mergulhou no silêncio enquanto Sarah se acomodava. Sua respiração desacelerou. Depois pareceu cessar por completo. Ela se tornou parte do rifle. O rifle parte da terra. Tudo conectado de uma forma que não se ensina. Apenas se aprende após milhares de horas de prática e dezenas de momentos onde errar significava a morte. Esse é para você, mãe, ela sussurrou. Palavras não destinadas a ouvidos vivos. O tempo esticou-se como caramelo, o momento expandindo para conter anos de perda, dedicação, sacrifício e serviço. O rifle falou sua verdade através do deserto. A bala voou por longos segundos, lutando contra o vento, a gravidade e a simples física que dizia que aquilo não era possível. Então o sistema eletrônico emitiu seu veredito com um bip alegre. Absurdamente banal diante das circunstâncias. Centro perfeito. 500 jardas. Com rajadas de vento e miragem intensa. O impossível tornado real mais uma vez, por alguém que há muito havia aprendido que impossível era apenas outra palavra para necessário. Sarah guardou seu rifle pela última vez naquele dia. Cada movimento observado pela multidão, como se testemunhassem algo sagrado. Brennan agora estava completamente sozinho. Sua autoridade evaporada. Seus preconceitos expostos, sua tirania mesquinha encerrada pela simples demonstração de excelência. Ele ainda era, tecnicamente, o responsável pelo estande. Mas todos os presentes entenderam que liderança de verdade não tem nada a ver com patente ou gritaria. Ela vem da competência, do sacrifício, da confiança silenciosa de quem já foi testado em fornos mais quentes que qualquer tarde no deserto. Quando Sarah se preparava para partir mais uma vez, a almirante Reis a chamou. Mitchell, a oferta continua de pé, sempre. Sarah assentiu em reconhecimento e então surpreendeu a todos ao se virar para os recrutas. 600 horas amanhã. Pista 7. Os rostos jovens se iluminaram como o nascer do sol. Venham prontos para trabalhar. E, coronel, ela olhou para Brennan pela última vez. Eles agora são meus alunos. Não foi um pedido. Brennan assentiu em silêncio, entendendo que seu reinado havia terminado. Não por burocracia ou política, mas pela simples e inegável capacidade. O carro de Sarah chegou até a saída do estande antes que ela parasse. As mãos firmes no volante com a mesma precisão que usava no gatilho. O deserto se estendia à sua frente, infinito e paciente, oferecendo o anonimato que ela havia procurado por 3 anos. Mas algo a impediu de seguir. O motor ainda ligado, ela ficou presa entre a liberdade da estrada aberta e o peso de um dever inacabado. No retrovisor, ainda podia ver o estande. As pequenas figuras ainda reunidas onde ela as havia deixado. Lentamente, como se lutasse contra si mesma,
Ela deu ré e voltou ao estacionamento. Desta vez, ao sair do carro, sua postura havia mudado. Não era mais a veterana relutante, era algo diferente, talvez uma professora, ou simplesmente alguém que se lembrava de que fugir do propósito era apenas outra forma de morrer. A multidão se abriu enquanto ela caminhava de volta. Torres ficou em posição de sentido instintivamente. Até os contratantes de defesa endireitaram seus caros ternos. Ela se aproximou dos jovens recrutas com passos calculados, lendo seus rostos como antes lia padrões pela lente da mira. Vocês querem aprender? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Os acenos ansiosos bastaram como resposta. O que se seguiu foi uma aula magistral, despida de ego ou exibicionismo. Sarah demonstrou a posição correta deitada, como o corpo deve se fundir ao solo até que a respiração seja o único movimento. Atirar não é sobre a arma, explicou ela, ajustando com delicadeza o cotovelo de um recruta. É sobre respeitar a arma, entender que cada disparo carrega peso. Minha mãe me ensinou que o silêncio é sagrado. Palavras são baratas, mas resultados são eternos. Cada tiro que você dispara te acompanha para sempre. No combate, esse peso é literal. Vidas salvas, ou perdidas por sua precisão, ou pela falta dela. Às vezes, os melhores professores são aqueles que nunca quiseram ensinar. Que lições você aprendeu de momentos inesperados? Brennan observava da periferia sua inveja visível, enquanto seus recrutas pendiam de cada palavra de Sarah. Aqueles mesmos jovens que haviam rido de suas piadas machistas uma hora antes, agora estavam hipnotizados pela perícia silenciosa. Sarah nunca precisou elevar a voz, nunca precisou coação. A autoridade irradiava dela como calor de pedra aquecida ao sol, conquistada pelo sacrifício, não exigida pela patente. Quando um dos recrutas perguntou por que ela havia deixado o serviço ativo, o stand mergulhou novamente no silêncio. Todos se inclinaram, esperando a resposta ao mistério. Às vezes, o custo se torna alto demais, disse Sarah após uma longa pausa. Mas o serviço nunca acaba de verdade. Ele só muda de forma. Seus olhos se perderam à distância, vendo rostos que só ela podia ver. Perdi toda a minha equipe na província de Helmand. Operação Phantom Strike. Foi uma emboscada em um vale onde nunca deveríamos estar. Seguimos uma inteligência que acabou sendo falsa. Eu estava na cobertura, 800 jardas acima da montanha. Vi tudo acontecer pela mira. Eliminei 32 combatentes inimigos. Mas não foi suficiente. Quando a força de reação chegou, eu era a única viva. A confissão pairou no ar como fumaça de pira funerária. Eu devia ter morrido com eles, continuou ela, a voz firme apesar do peso. Mas sobrevivi, e carrego a memória deles. Cada disparo que faço agora é por eles. Por Rodrigues, que amava os desenhos da filha. Por Chen, que mandava metade do salário para os pais imigrantes. Por Williams, que ia se casar dali 2 semanas. Por todos eles. Ela tocou o lado do corpo inconscientemente, onde os nomes estavam gravados em tinta e cicatriz. É isso que significa servir, carregar os pesos para que outros não precisem. Almirante J. Reyes havia permanecido em silêncio durante a lição, mas agora deu um passo à frente. Mitchell, precisamos conversar em particular. Seu tom deixava claro que aquilo não era um pedido social. Elas se afastaram do grupo, embora no silêncio do deserto, privacidade fosse relativa. Há uma situação se desenvolvendo, disse Reis calmamente. Snipers inimigos treinados nas suas técnicas estão mirando em forças americanas na Síria. Perdemos 8 operadores em 6 semanas. Eles estão usando seus cálculos atmosféricos, seus métodos de construção de esconderijos. Alguém vazou o material de treinamento. O rosto de Sarah ficou frio, de um jeito que nada tinha a ver com temperatura. Quem? A única palavra carregava promessa letal. Reis balançou a cabeça. Ainda não sabemos. Mas precisamos do original para parar as cópias. Não estou pedindo que você se desloque para o front. Estou pedindo que treine uma equipe que possa. Seus métodos, seus instintos, sua compreensão da arte,
Sem você, mais nomes vão parar nas costelas de outras pessoas. A manipulação era óbvia, mas eficaz. Sarah olhou para os recrutas, vendo neles futuros operadores que poderiam viver ou morrer com base no treinamento que recebessem. Eu vou treiná-los, disse ela finalmente. Mas não voltarei ao combate. Minha guerra acabou. Era uma linha desenhada na areia, clara e inegociável. Hayes assentiu. É só isso que estou pedindo. Somente em território nacional. Você constrói o programa. Define os padrões. Autonomia total. Elas apertaram as mãos. O acordo selado com a simplicidade de guerreiros que entendem que certos contratos são escritos com sangue, não com tinta. Enquanto caminhavam de volta ao grupo, Brennan cometeu um último erro. Uma vez desistente, sempre desistente. Murmurou alto o suficiente para ser ouvido. As palavras foram feitas para ferir, para tentar salvar algum fragmento de sua autoridade despedaçada. Sarah virou-se lentamente, seu movimento contendo o potencial de violência perfeitamente contido. Todo o estande prendeu a respiração. Quer testar essa teoria, coronel? Sua voz era baixa, quase uma conversa. Ela gesticulou em direção ao suporte de rifles. 1000 jardas! Seu melhor tiro contra o meu, a menos que tenha medo de sustentar suas palavras com ação. O rosto de Brennan passou por várias cores antes de se fixar num cinza pálido. Sua boca abriu e fechou, desculpas morrendo antes de serem faladas ao encontrar o olhar firme de Sarah. Eu não preciso provar nada, conseguiu dizer finalmente. Palavras fracas, mesmo aos próprios ouvidos. O sorriso de Sarah foi pequeno e cheio de significado. Essa é a diferença entre nós, coronel. Eu nunca precisei provar nada. Só precisava honrar aqueles que não puderam estar aqui. A comparação foi devastadora em sua simplicidade. Um falava a partir do ego. O outro, a partir do dever. Um exigia respeito. O outro inspirava. Os recrutas fizeram sua escolha sem dizer uma palavra, solicitando transferência para o novo programa de Sarah antes mesmo do pôr do sol. Queremos aprender do jeito certo, disse um deles, falando por todos. Sarah aceitou o compromisso com um aceno. 2.600 em ponto. Tragam dedicação. Deixem o ego em casa. Começamos pelo básico: respiração, posição, paciência. As coisas avançadas viriam depois. Só depois que provassem ser capazes de ficar imóveis por 6 horas sem se mexer. Metade de vocês não vai passar da primeira semana. E tudo bem. Isso aqui não é sobre quantidade. À medida que as sombras da tarde se alongavam pelo estande, Sarah fez uma última checagem de equipamento. O rifle da mãe foi guardado com reverência. Cada fivela e cada tira ajustada como se fosse parte de um ritual. O estande que antes fora o reino de Brennan havia se transformado em poucas horas, a autoridade mudando de mãos como a areia do deserto, repousando agora onde realmente pertencia. A almirante Hayes aprovou o novo arranjo com um olhar satisfeito. Hoje a Marinha não ganha só uma instrutora, disse ela, ganha uma portadora de padrão. O novo capítulo começou sem fanfarra. Sarah partiu dirigindo enquanto o sol tocava o horizonte, pintando o deserto em tons de ouro e memória. No retrovisor o estande se afastava, mas não desaparecia. Ela voltaria, no dia seguinte, e no seguinte também. O propósito a havia encontrado novamente, não envolto em glória, mas no dever silencioso de garantir que outros pudessem fazer o que ela fez sem pagar os preços que ela pagou. O fantasma de Kandahar havia encontrado uma nova missão. Algumas batalhas terminam em vitória, outras em sabedoria. Os melhores guerreiros ensinam paz por meio da força, compreendendo que o verdadeiro poder fala em sussurros, não em gritos. À medida que a última luz desaparecia do céu de Nevada, o estande permanecia vazio, mas transformado. O amanhã traria novas lições, novos desafios, novas chances de honrar os que caíram por meio da excelência. Sarah Mitchell havia chegado buscando solidão. E encontrou propósito. O rifle de sua mãe carregava adiante um legado de precisão e sacrifício, agora passado a mãos dispostas a recebê-lo.
O silêncio que pairou sobre a estação aérea naval Fallon naquela noite era diferente do silêncio daquela manhã. Estava grávido de possibilidades, pesado de mudança. Em algum lugar no deserto, Sarah Mitchell dirigia em direção a um futuro que não havia planejado, mas que não podia mais recusar. Atrás dela, o stand esperava. Paciente como pedra. Os silenciosos entre nós carregam as verdades mais profundas. Seus silêncios são mais eloquentes do que qualquer palavra. Caminham despercebidos por nossos dias, lendas usando rostos comuns, até que chega um momento em que sua verdadeira natureza já não pode mais ser escondida. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor, deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. E isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.